Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de Geografia, capítulo 4 da apostila número 2. Nós vamos aí da página 3 até a página 10 nesse capítulo de hoje, tá bem? Onde nós vamos ver aí um pouquinho da formação do povo brasileiro, como que se deu essa formação, trabalhar um pouquinho com essa cultura. Se bem que nós já trabalhamos, né, o bimestre passado, essa questão cultural, as heranças culturais que nós temos, né, dos portugueses, dos indígenas, né, dos povos africanos, e nós vamos ver aqui também um pouquinho dessa formação desse povo brasileiro, tá certo? Vamos lá? Formação do povo brasileiro. Aqui nós temos um poema, A Cor do Menino, tá bom? Então, vou fazer a leitura, vocês acompanhem aí comigo essa leitura, tá? E depois nós vamos para as próximas páginas e tentar aí fazer as atividades, tá certo? Se é negro, branco ou índio, o que importa a cor do menino? Se é mulato ou se é pardo, o que importa se for misturado? Se é verde, amarelo ou vermelho, o que importa o que diz o espelho? Se é ruivo ou se é loiro, o que importa a cor do seu olho? Se é branco ou não, se ele é negro ou não, o importante é o seu coração. O importante é que ele é meu amigo. Quem escreveu esse poema, gente, foi o Milton Neto Herculano, tá bom? Tá disponível aí no blog dele, ó. Foi retirado de lá de 2015, tá bom? Belíssimo poema aí, né? E o que importa, né? O que importa se é branco, se é preto, se é pardo, se é loiro, se é negro, se é vermelho, amarelo. O que importa, né? O importante mesmo é que ele é meu amigo, tá certo? E aí vamos lá. Isso aí é mais pra gente refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes com algumas pessoas, né? Durante o nosso cotidiano aí, da nossa vida, tá bom? Vamos para a página número 4. Página número 4, pessoal, vem trazer aí um pouco da imagem, olha lá. Que imagem é essa que vocês estão vendo aí, ó? É um jogo, né? A luta, a capoeira, tá certo? A capoeira, gente, é uma manifestação da cultura que mistura luta, esporte, dança, cultura popular e brincadeira, tá bom? Todos nós, né, conhecemos, né, um pouco da capoeira, nós estudamos sobre ela, né, o bimestre passado também, o capítulo passado, na realidade, não o bimestre passado, mas nós vimos aí a origem, né, da capoeira, deu origem aí dos povos africanos, né, eram as lutas, né, que os escravos, né, praticavam, né, nas senzalas, né, e enfim, e eram feitos como forma de danças depois, né, porque os senhores dos engenhos começaram a proibir, né, esse tipo de luta, brincadeira, vamos dizer assim, entre eles, e aí eles incluíram aí os passos, os movimentos de dança, né, luta, tá bom? Então é de origem aí africana, né? Vamos ver aqui, olha lá. Agora converse com seus colegas e professor. Você já viu alguém jogando capoeira? Sim ou não? Você vai responder aí, tá bom? Eu já vi, tá? Você já jogou capoeira? Eu nunca. Nunca joguei. Se você já jogou capoeira, coloca aqui sim, tá bom? Você sabe a origem da capoeira, de onde ela veio? Sim. De onde ela veio? Veio de origem africana, ela é de origem africana, os escravos, né? Então você pode responder aí, tá bom? Aqui do ladinho ou embaixo mesmo da questão, você pode responder, tá certo? Vamos aqui observar algumas imagens que esse capítulo traz também. Olha lá. Veja essas imagens. Temos aqui a dança gaúcha, tá? E temos aqui a festa do Boi Bumbá, na região do norte do Brasil, olha lá. Tá?
E aí, observando essas imagens, nós vamos para algumas atividades aí da página 5 e depois da continuidade. Vamos lá. Página 5, gente, depois das imagens, vem com 4 questõezinhas aí, tá? Aí você pode fazer com o adulto aí da sua casa, tá bom? Você vai responder. Você já assistiu alguma dessas danças? Essas danças que eu acabei de mostrar para vocês nas imagens, tá? A dança do boi bumbá, a dança gaúcha, tá bom? Você já assistiu alguma dessas danças? Sim ou não? Se sim, onde você assistiu? Tá bom? Então você vai colocar, pode colocar aqui do lado, tá bem? No seu estado, existe alguma dança típica? Aqui em São Paulo, tá, gente? Não pensa na cidade de Cajamar, pensa no estado, aí ele pede estado. Existe alguma dança típica? Existe sim, tá certo? E aí você vai colocar qual é essa dança, tá? Típica que existe aqui no nosso estado de São Paulo, tá bom? Só pesquisar aí no amigo Google que ele traz, tá bom? Não precisa fazer um textão, nada, só coloca. Existe alguma dança? Sim. Tracinho, escreve o nome da dança, tá bom? Você sabe a origem dessas danças? Dessa dança que você pesquisou e você sabe que é da região de São Paulo. Qual é a origem dela? Então você vai colocar, veio da onde essa dança, tá bom? Então, você vai colocar aí essa dança que é típica de São Paulo. A Pro não vai dar a resposta, eu quero mesmo que vocês pesquisem, tá certo? Então, a 3, ela está ligada a 2, tá bom? Olha lá. 4. Escreva algum elemento que seja típico do seu estado, como uma dança, uma comida, uma música e uma lenda. São Paulo, gente, tá? Tudo isso falando em cima de São Paulo, nosso estado, tá bom? Não é a cidade de Cajamar, São Paulo. Nós temos aí uma dança típica, sim, dá uma pesquisada, tá bom? Que você vai saber aí que dança é essa. Nós temos também uma comida típica de São Paulo. Nós temos música típica de São Paulo também, várias músicas típicas. Coloca uma só. E temos lenda. Então, você vai pesquisar uma dança, uma comida, uma música e uma lenda típica aí para a região de São Paulo, tá bom? Para o nosso estado, tá certo? Vai colocar aqui. E qualquer dúvida, só chamar a Pro, que a Pro vai ajudando vocês nessas 4 questõezinhas aí, mas tá baba, tá bom? Vamos aí, vamos começar a fazer a leitura aí. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o IBGE, tá bom? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia aí, que faz a contagem aí de pessoas, né, que existem, habitantes, né, que existem aí aqui no nosso estado, tá bom? E no Brasil também. Vamos lá. Olha lá. Você, seus professores, colegas de escola e funcionário fazem parte da população da sua escola. Lembra que nós vimos também que era a população? Era um número, um conjunto, né, de qualquer ser vivo lá em ciências, né? Nós vimos isso, que se formava o quê? Uma população. Era um conjunto, podia ser um conjunto de ser humano, conjunto de cachorro, de bicho, qualquer coisa, se formava o quê? Uma população, tá bom? E olha lá, e nós todos juntos, tanto você como eu, professora Isa, e mais professores, colegas de escola e funcionário, fazem parte da população da escola. Então, a escola também é um lugar de população, porque lá tem alunos, tem professores, tem funcionários, tem a direção, os diretores, e todos nós juntos formamos o quê? A população da escola, tá bom? Segundo os dados do IBGE, no ano de 2010, o Brasil possuía 195,2 milhões de habitantes. Gente, pra caramba, hein? Com esse número, o Brasil alcança o 5º lugar entre os países mais populosos do mundo. Olha lá, atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Então, gente, o nosso Brasil, o nosso país, ele é o 5º lugar com número, né, de habitantes maior do mundo, tá bom? Então, a China é a primeira, né? A Índia também em segundo, Estados Unidos terceiro e a Indonésia o 4º, tá bom? Esse número, por si só, não significa muita coisa.
Olha só, 195 milhões de pessoas, não significa muita coisa. Não nos responde perguntas essenciais como: quem são esses habitantes do nosso país? Como eles vivem? De onde vieram? No que trabalham, tá? Então, assim, é uma pesquisa meio que incompleta na realidade, né? Porque eu acredito que eles fazem uma contagem assim. Não importa se você veio de um outro país, mas você tá aqui dentro, você é brasileiro e eles colocam aí nessa conta aqui, né? Então, eles falam que não significa muita coisa, por quê? Quem são esses que estão aqui? Como eles vivem? De onde vieram principalmente, né? Porque se contar de onde vieram, não tem, né? Não, por exemplo, veio da Europa, é brasileiro? Não. Então, não poderia entrar aqui nessa contagem, certo? Então, acho que a questão crucial é essa aqui, ó, de onde vieram, tá bom? Então, por isso que eles afirmam aqui no livro que esse número por si só não significa muita coisa. Ele não nos responde perguntas essenciais, tá certo? Para entrar nessa contagem aqui. Vamos lá para a página 6? Página 6, gente. Essas e outras perguntas não podem ser respondidas apenas observando-se um número, olha lá. Então, nós estamos aqui com o planisfério, né, do mapa mundi, tá bom? Nós temos aqui uma legenda e temos aqui um tema, os países mais populosos do planeta. Então, nós temos aqui a China, tá? É uma cor meio terra laranja, né? Tá certo? A China é o primeiro país mais populoso do mundo. A Índia lá, do lado da China, né? Tá bom? Os Estados Unidos, ó, vermelho. Canadá também envolvido lá, né? Tá bom? É um estado dos Estados Unidos. A Indonésia, olha o tamanho da Indonésia, gente, cheio de ilha, ó. E mesmo assim é o quarto país mais populoso do mundo. E o Brasil, ficando aí em quinto lugar, né, com esse mérito aí do país mais populoso do mundo. Então, observa bem aí quando você estiver fazendo essas atividades, observa bastante esse planisfério, tá bom? Para conhecer a população do Brasil, é necessário ir além dos números, investigar as condições de vida, olha lá, além dos números, tem que investigar aí as condições de vida, os povos que formam essa população, que às vezes está aqui no Brasil, mas não é brasileiro, né, gente? Como a população está distribuída pelo território, entre outras coisas, tá bom? É simplesmente lá chegar e contando e acabou. Pronto, virei, tem 195 milhões de brasileiros aqui no nosso país. Isso também não quer dizer muita coisa, tá? Para isso, as informações precisam ser coletadas, é preciso descobrir em números como é a população brasileira. Para isso, o IBGE faz o censo demográfico a cada 10 anos. Então, cada 10 anos, esse censo demográfico, ou seja, essa contagem é feita aí no nosso país, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho aí do IBGE, olha lá. Como é calculado o número de habitantes de um país? Como é calculado isso? A contagem da população dos habitantes do Brasil é feita por meio de um censo demográfico. É através dele que se obtém informações sobre as características da população, como idade, número de homens, mulheres, crianças e idosos. Também podemos saber a quantidade de pessoas que sabem ler, as que trabalham ou as que estão desempregadas. Então, gente, a contagem dessa população é feita por meio de um censo demográfico, tá? E aí, através desse censo demográfico, gente, a gente consegue obter aí informações sobre como é essa população, a característica dela, a idade dela, o número que existe de homens, o número que existe só de mulheres, só de crianças e só de idosos, tá bom? E eles também conseguem, através desse censo demográfico, gente, essa contagem, saber as quantidades de pessoas que sabem ler, as que trabalham, as que não trabalham, tá certo? As que sabem ler e, consequentemente, as que não sabem ler, tá bem? Olha lá, o censo, ele é realizado pelo IBGE.
A cada 10 anos, as informações são obtidas com questionários, aplicado em base todas as casas de todos os municípios do Brasil. Então, o IBGE vai em casa, tá bom? E aí ele faz essa pesquisa no Brasil inteiro para saber a quantidade de pessoas existentes no nosso país, tá bom? Eu não sei aí em vocês, mas assim, eu nunca fui entrevistada por um membro do IBGE. Não sei como que eles fazem. Por isso que a gente às vezes não dá para confiar, vamos falar assim, exatamente nesse número, né? Porque às vezes passa na sua casa, às vezes não passa, então não dá para confiar. Da onde eles tiraram isso? Ah, eles podem ir, sei lá, por certidão de nascimento, cartório, não sei como é que eles, né? Aqui tá falando que ele passa em todas as casas de todos os municípios do Brasil, mas pelo menos na minha nunca passou, tá bom? O primeiro censo no Brasil foi realizado em 1872 e o mais recente em 2010. Então, com certeza, esse ano aí o IBGE tem que estar aparecendo nas casas, né, para fazer essa contagem aí do número de brasileiros. Voltando um pouquinho aí nessa questão de número, esses números, gente, é provavelmente aproximado, né? Não dá para ser exato, porque tem casa que passa, tem casa que eles não passam, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Vamos lá para a página 7? Olha lá, página 7. Com base nos dados do IBGE, o governo federal e o setor privado, o governo federal, vem lá da esfera do presidente, tá bom? Setor privado, as empresas, tá? Identificam os problemas da sociedade brasileira e, a partir daí, podem propor melhorias na saúde, transporte, energia, habitação, educação e todas as outras áreas que podem estar com problemas. Então, assim, com base nesses dados que o IBGE faz a cada 10 anos, tá? Tanto o setor privado como o governo federal, eles podem identificar os problemas da sociedade brasileira, tá certo? E a partir daí propor melhorias, né? Tanto na saúde, no transporte, na energia, habitação, educação e outras áreas que podem estar com problemas, tá certo? Então, olha aí o trabalho do IBGE, como é importante, né? Por isso que tem que ser eficaz, né? A Pro, ela fala aqui, né, nessa questão de nunca ter sido entrevistada aí por um funcionário do IBGE na minha casa, mas eu continuo batendo na tecla que é importante o trabalho deles, porém precisa ser mais eficaz, né? Em que casas eles passam, em que região, né? Tudo bem, pode estar aqui em todas as regiões do Brasil, em todos os municípios, mas precisa se passar em todas as casas efetivamente para que o governo consiga detectar esses problemas, né? E propor aí uma melhoria no transporte, na saúde, na energia, na habitação, na educação, né? Dessas regiões no qual o IBGE passa a cada 10 anos, tá bom? Vamos lá. O censo e a educação. Pelo censo, foi possível identificar a quantidade de pessoas que não sabiam ler e escrever, tá? Então, o IBGE aí, que é o censo, né? Ele, através dessas entrevistas, eles conseguiram identificar pessoas que não sabiam ler e escrever. A partir desses números, o governo passou a investir na educação, construindo mais escolas para que mais pessoas pudessem estudar. Então, é aquela história, vou voltar pro parágrafo de cima. Por meio dessas bases de dados, tá, o governo consegue identificar aí as falhas, né, dele no nosso país, podendo aí trazer a melhoria para saúde, transporte, energia, habitação e educação. Aqui nesse caso, a partir desses números que o IBGE trouxe, tá bom? O governo passou a investir na construção de mais escolas para que as pessoas pudessem estudar, tá bom? Então, essa também é a função do IBGE, detectar aí as áreas mais vulneráveis, né? As áreas que têm muita dificuldade, muitos problemas dentro da sociedade brasileira e o governo agir em cima dessas falhas que eles encontraram aí conforme as andanças deles por nosso país, tá bom? Vamos lá. Taxa de analfabetismo.
Na última década do século XX, 1991 a 2000, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade caiu de 20,1% para 13,6%, quase 7%, né? A menos. E em 2010, essa taxa caiu mais ainda. Vamos aqui observar uma tabela, tá? Olha lá. Confira a tabela abaixo. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade no nosso Brasil. Em 1970, nós tínhamos aí 33,6%, né? De pessoas analfabetas no nosso país. Depois de 10 anos, o número veio caindo. Olha lá, 25,5%. 91 caiu mais 5%, olha lá, 20,10%. Em 2000, gente, ó, essa taxa diminuiu mais ainda, 13,6%. E em 2010, 9% é a taxa de analfabetismo no nosso país. Isso mostra o quê? Que realmente o governo passou a investir na educação, construindo mais escola, para que as pessoas pudessem estudar, tá bom? Agora nós precisamos ver o censo deste ano, né? Quando sair os dados, eu vou trazer para vocês aí para ver se essa taxa aqui aumentou ou tem diminuído aí gradativamente, conforme a cada 10 anos aí, desde 1970, tá bom? Vamos ver o que é o IBGE? Olha lá. O IBGE, gente, é uma sigla usada, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contagem, tá? É uma organização pública responsável pelos dados e estatística brasileira e principalmente por fazer o censo demográfico, ou seja, a contagem, que reúne dados para que o governo elabore políticas que visem melhorar a vida do povo brasileiro, tá bom? Então, assim, o IBGE, o trabalho dele é esse, é fazer a contagem, detectar as falhas, né? Detectar as necessidades do povo brasileiro e em cima dessa contagem, em cima desses dados, o governo ele tem que elaborar políticas para melhorar a vida desse povo brasileiro, tá bom? Setor privado é o que a Pro falou, são as empresas particulares, tá bom? Que em conjunto aí com o governo federal trabalham aí para melhoria, propõe, né, na realidade, uma melhoria na área da saúde, do transporte, da energia, habitação, educação, enfim. Tá certo? Vamos lá para a página 8? Página 8, gente, são as questões, tá bom? Com base nos dados da tabela, tá? Então, você vai observar lá a tabela, tá? Da página 7 e vai responder aí as questões 1, 2, 3 e 4, tá? Então, primeira coisa, qual é o assunto dessa tabela? Mostrado na tabela, tá aqui, tá, gente? Ó, olha o assunto. Tá bom? Qual percentual de pessoas com mais de 15 anos que eram consideradas analfabeta no ano de 1980? Percentual, 1980. Então, você vai vir aqui e observar o percentual. Olha lá, tá? 3. Entre os anos de 1991 e 2000, quanto diminuiu a taxa de analfabetismo? Então, quanto será? Olha lá, 1991 e 2000, quantos por cento diminuiu? Então, você vai pegar o maior, vai tirar o menor e vai ver quantos por cento aí diminuiu. Vai dar 6, alguma coisa, se eu não me engano, tá bom? Vamos lá. E entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de analfabetismo diminuiu ainda mais. De quanto foi essa diferença? Mais uma vez, você vai pegar aí do ano de 2000 a 2010, ok? E vai fazer aí uma conta de menos para saber a diferença, né? Vírgula embaixo de... Não tem segredo, tá, gente? Ai, meu Deus, como é que eu faço essa conta? Não tem segredo, ó. Menos 9, ó, vírgula, ó, embaixo de vírgula, 4, 0, ok? E aí e a vírgula, ela permanece aqui, tá bom? Você vai fazer essa conta e vai ver essa diferença, ok? Olha lá, observe o gráfico. Aqui você vai observar esse gráfico com a taxa de analfabetismo
em 2010, tá bom? As divisões do país, né, territoriais, o Brasil, no caso. Aqui a questão geral de 15 a 29 anos, 15 anos, 30 a 59 anos, 60 ou mais, tá? Então, você vai observar aí essa taxa de analfabetismo no Brasil, tá? Então, nós estamos por aqui, de 15 a 29 anos, olha lá, mais ou menos uns 3, tá? De 15 ou mais, que são analfabetos, quase 10. De 30 a 59, também quase 10. Olha lá, os mais velhos, né? Ganhou no ranking aí, ó. Quase 26%, tá? A taxa de analfabetismo, tá bom? Então, você vai observar esse gráfico. Lembrando que aqui é porcentagem, tá? 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, tá bom? E aqui embaixo está as questões gerais, né? Que é geral, né? No caso, hoje 9,4%, né? Tá aí, ó. De 15 a 29 anos, essa taxa de analfabetismo, 2,8%, tá? De 15 ou mais, olha lá, 9,4%. De 30 a 59 anos, 9,4%, tá tudo ali, ó. E de 60 anos ou mais, olha lá, 26,3%, tá bom? É mais para ensinar vocês a analisarem esse gráfico, tá bom? Que com certeza aí vai ter 2 questõezinhas para vocês responderem em cima desse gráfico aqui, tá certo? Vamos lá, página 9. Questão 6, gente. Com base na observação desse gráfico aqui, ó, que nós acabamos de ver, vocês estão vendo? Tem várias informações, né? Tá? Tem as informações em cima, tem as informações na lateral, tem informação embaixo, tá bom? E quer dizer a mesma coisa, tá? Aqui, tudo que tá aqui desenhado nele é o que tá descrito aqui, tá certo? Vamos lá. Com base na observação do gráfico, você pode verificar que existem outras informações sobre a taxa de analfabetismo com pessoas de várias idades, né? Então, além de você observar esse gráfico, ele tem outras informações sobre a taxa também de analfabetismo, né? Então, o que eu falei, tem informação na horizontal, na vertical, horizontal, tá bom? Vamos lá. Você vai observar esse gráfico, gente, vai escrever uma pergunta sobre este gráfico e dê para um colega responder. Como nós não estamos em sala de aula, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a pergunta, tá bom? E vocês mesmos vão responder. Então, você vai elaborar uma pergunta e você vai responder essa sua pergunta que você fez referente aí o gráfico, pegar um dado, alguma coisa, tá certo? Vamos para número 6. Discuta com os colegas e professor, você pode discutir com um adulto aí na sua casa e anote as medidas que o governo pode tomar para diminuir ainda mais o número de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Gente, aqui eu já vou até falar para vocês, fazendo de conta que eu estou em sala de aula, o que o governo aí pode fazer para diminuir o número de pessoas que não sabem ler e nem escrever? Primeiro, proporcionar melhores condições de vida, né? Porque muitos deixam de ir à escola, de estudar, porque precisam trabalhar. Porque se eles não trabalharem, eles vão morrer de fome. Então, acabam abandonando a escola. Primeiro, é condições de vida, né? Melhores para esse povo, para essa pessoa. Segunda, construir mais escola para dar mais acesso, né, aos estudos a essas pessoas, e não só a essas pessoas, as que estão vindo também e nós também, tá certo? Então, 2 medidas aí que o governo pode tomar nessa questão de diminuir ainda mais o número de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Primeiro, dar oportunidade para essas pessoas, né, construindo mais escolas decentes, né? E segundo, condições melhores de vida mesmo para essas pessoas. Proporcionar essas condições de vida melhor, para quê? Porque essas pessoas não abandonem, né, os estudos. Não abandonem os estudos para ter que trabalhar. Não estou aqui criticando quem tem que trabalhar. Eu acho
que entre estudar, né, e você vai morrer de fome para trabalhar, você tem que trabalhar mesmo, não vai morrer de fome, não tem como, tem que trabalhar, tá bom? Mas o governo, ele podia trabalhar aí com essas duas oportunidades, né, dar oportunidade de condições melhores de vida para essas pessoas, para que elas possam trabalhar e também estudar, porque como é que estuda com a barriga vazia? Não tem condições, né, gente? Vocês há de concordar comigo. Então, a pessoa, às vezes, ela abandona mesmo, porque ela precisa comer, ela precisa trabalhar para comer, né? E entre trabalhar e comer e ficar com a barriga vazia e estudar, a pessoa ela prefere trabalhar, tá certo? Então, é isso, tá? Aqui, até aqui a página 9, nós vamos até a página 10, tem um trechinho aqui que nós vamos ler, e depois ver aí as atividades da página 10. Vamos lá. Aqui tá falando um pouquinho da formação da população brasileira, né? E é um povo muito misturado, né, gente? Ó, se você observar bem, né, o rosto das pessoas, né? É um povo muito misturado, certo? A população brasileira foi formada pela miscigenação, depois nós vamos ver lá do outro lado, tá? No vocabulário. De vários povos, a mistura, né? De vários povos. Inicialmente por 3 povos indígenas, que já habitavam no Brasil, os portugueses, que nós vimos, né? Isso nas aulas anteriores, que colonizaram nossas terras, e os africanos, que foram trazidos como escravos. Então, lembra da árvore, né? Nós temos aí as raízes, né? O nosso faz de conta que esse povo todo é a árvore, e aqui nós temos 3 raízes aí de mistura: os indígenas, os portugueses e os africanos, tá? Com o passar do tempo, outros povos foram chegando: os espanhóis, os italianos, os árabes, os alemães, japoneses e muitos outros. Então, com o passar de todo o tempo, né, da colonização, além desses 3 povos que já estavam aqui, né, habitando, chegaram aí também os espanhóis, italianos, árabes, alemães, japoneses, holandeses, né, e muitos outros povos aí que a gente já viu também aí no decorrer da matéria, tá bom? Vamos lá ver agora a página 10, o que ela pede para nós? Olha lá, gente, o vocabulário, tá? Miscigenação é aquilo que eu falei, a mistura de vários povos, tá bom? Isso é a miscigenação. É a mistura dos africanos, dos indígenas, dos portugueses, dos espanhóis, dos japoneses, enfim. Aqui, brasileiro, eu falo que é uma mistura, é tudo junto e misturado, tá certo? Vamos lá. População, a gente já sabe, né? Mas vamos fazer a leitura também. População é o conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar. Lembra a população lá da escola? Quem são? Somos nós, professores, alunos, diretores, funcionários. Ali forma-se uma população escolar, como em um povoado, município, estado e país, tá bom? Então, é o quê? É um conjunto de pessoas, tá bom? Essa é uma população. Pode ser também de animais, população, né? Como eu dei exemplo lá de ciências também. Vamos lá, gente, para a atividade número 7 e a última atividade, tá bom? Vamos lá. Recorte de revista e cole abaixo imagem de pessoas que representem alguns dos diferentes grupos humanos que formam a população brasileira, tá bom? Pessoal, então você vai pesquisar aí na internet. É que vocês não vão conseguir imprimir, porque nem todo mundo tem impressora, não é isso? Mas olha, tente pelo menos desenhar do seu jeito, ok? Ai, mas eu não sei. Observa a foto da pessoa, europeu, e desenha um europeu. Pinta mesmo, pode pintar, desenha um rosto, tá bom? E pinta aí com as características do europeu. Presta atenção no cabelo, nariz, enfim, cor de pele, tá bom? Um indígena, pesquisa, veja e desenhe. Um indígena, característica, tá bom? Um africano, certo? Você vai lá, vai pegar uma foto de um africano e vai desenhar um africano, tá certo? Só o rosto, tá bom? E um asiático, você também vai pegar aí a foto de um asiático, vai desenhar, pintar, tá fácil, tá, gente? Desenhar, vocês são bons também em desenho.
Então, se não tem como imprimir, recortar a imagem de um europeu, de um indígena, de um africano, de um asiático, você vai observar a fotografia deles aí da internet e vai desenhar conforme a fotografia, tá bom? Vamos ler aqui o último parágrafo para encerrar a matéria na página 11, tá? Olha lá. A mistura de tantos povos contribuiu para a diversidade cultural, ou seja, para diversas culturas que temos em nosso país. Muitos costumes foram herdados de todos eles, e a gente tem visto isso muito, né, no decorrer da matéria, né, que nós herdamos aí, gente, culturalmente, muitos costumes, né, dos portugueses, dos indígenas, dos africanos, isso costumes mesmo no nosso cotidiano, dia a dia, nas comidas, nas lutas, né, os esportes, enfim, nós vimos isso muito, né, então assim, a mistura de tantos povos, então a mistura de todo esse povo que muito contribuiu com o nosso país, tanto na questão do descobrimento, do desbravamento, enfim. Apesar de muitas histórias tristes, tudo isso foi uma grande contribuição para a diversidade cultural que nós temos hoje, tá bom? No nosso país, tá certo? Então aí, gente, uma excelente aula para vocês, tá bom? Excelentes estudos. Qualquer dúvida, chamem a Pro, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Façam com capricho, responsabilidade a lição de vocês. E um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.